como é que eu vou tratar esses dois temas que são gigantes e que poderiam ser tratados em horas separadamente? Eu vou conversar um pouquinho com vocês, primeiro sobre amor, depois sobre caridade, depois vamos juntar tudo isso e ver o que acontece, tá? Eu gosto dessa imagem porque é isso que nós temos que ter em mente. Esse processo de evolução dentro daquilo que nós somos e o que nós temos a potencialidade para ser. Então, esse ser material, esse corpo físico, matéria, e a nossa centelha divina. E daqui do início até lá no final, eu tenho a questão da evolução. E como é que essa evolução acontece? Ela não acontece aos trancos, barrancos, ela não acontece em saltos gigantescos. Ela acontece aos poucos, de acordo com a capacidade de cada um de nós. E de quanto cada um de nós se envolve e está aberto para que esse processo aconteça ao longo das encarnações ou reencarnações. Esse é o nosso exercício dentro daquela palavrinha evolução. É a nossa tomada de consciência e prática do bem. E ali nessa imagem, a gente tem algumas virtudes, alguns elementos que constituem, né, essa tomada de consciência e essa prática no bem. Que são amor, caridade, respeito, princípios morais, bondade, indulgência, e assim vai uma lista delas. Mas o importante nisso é a gente analisar que eu preciso tomar consciência. Porque se eu não determino isso, se eu não compreendo que depende única e exclusivamente de mim, não é do vizinho, não é do marido, não é da esposa, não é do irmão, é de mim, eu não consigo seguir aquele processo de evolução. Eu me coloco como vítima e não sigo a minha missão. Então, é essa tomada de consciência que a gente trabalha aqui nessa casa, tanto nas palestras como nos grupos de estudo, que vocês vão ouvir nos tratamentos, vocês vão ouvir no atendimento fraterno, que é essa conscientização e essa tomada dessa responsabilidade que é própria de cada um de nós. Tudo que eu vou trazer para vocês, eu não trouxe do acaso, tá? São instruções dos espíritos conforme o Evangelho segundo o Espiritismo e nosso querido Allan Kardec. Essa primeira parte, para quem tiver interesse de se apropriar mais sobre o conteúdo, é capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E ali tem os temas que estão incluídos nesse capítulo, e nós vamos nos deter à lei de amor, para conseguir entender um pouquinho melhor esse sentimento tão gigantesco que é o amor. Não achei forma melhor de iniciar do que essa frase. Deus é amor. Segundo João Evangelista. Ele não escreveu Deus ama. Ele escreveu Deus é amor. Lembram daquela frase? Eu sou. É muito mais do que amar. Ele é. Quando uma coisa ela é na essência. Ela é nas bases. Ela não é de vez em quando. Ela é. Então que a gente entenda que Deus é amor. E amor por nós, o que é melhor. Não vou ler tudo, tá, pessoal? Porque eu acho que fica cansativo.
Vocês podem ler, se vocês quiserem ler tudo, vocês podem ler. Eu vou me atentar aos pontos principais, que é, se Deus é amor, a essência da vida é amor. Isso nós não podemos perder de vista. E quando eu trago para vocês aqui a palavra amor, eu não estou me referindo ao amor romântico, eros, né, o amor de amigo, amor de irmão, não, eu estou falando do amor que já foi comentado lá pelos filósofos, lá por Aristóteles, que é realmente essa essência, essa força motriz, essa coisa que pulsa aqui dentro e a gente não sabe nem o que é, com relação à vida, com relação à natureza, com relação aos seres. Esse amor é a força que nos move, que a gente tem que alimentar, que às vezes a gente esquece, que às vezes a gente veste com outras roupas e que na verdade não é amor. E aí, quem mais lindamente falou sobre amor do que Jesus Cristo? Né? Jesus Cristo trouxe para nós tudo que nós precisávamos saber sobre amor. Porque ele amou. Ele foi isso na Terra, né? Em sua origem, o homem tem instintos. Lá quando a gente pensa assim, como é que nós surgimos, né? Nós surgimos simples e ignorantes, mas na essência nós tínhamos instintos. Esses instintos sendo trabalhados e conforme a nossa evolução, eles viram sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, porque é desse amor que derivam as outras coisas, os outros ingredientes. Ele é a base. Então, se eu não trabalho esse aspecto, eu não tenho como desenvolver os outros, porque é dele que surgem os outros. Então, é até difícil quando a gente fala amor nesse sentido, porque eu, depois de tudo isso aí que eu estudei para trazer para vocês algumas coisinhas, eu sinto quão difícil é contextualizar e trazer para vocês uma definição do que seja e de quão grande é isso, quão grande é esse sentimento, quão grande é essa verdade. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. O que é isso? Eu saio de mim. Eu saio do egoísmo de ser somente eu, e eu me preocupo e eu volto o meu olhar para o outro. Eu me conecto, eu me junto, porque todos nós somos. Porque se Deus é, nós também somos, porque nós temos em nós a centelha divina. E é nesse momento, quando eu me abro para esse sentimento, que eu consigo fazer essa comunhão com as outras pessoas. Aqui é para reforçar essa questão de que nós somos esse processo que sai lá do instinto, que passa pela questão dos sentimentos, né? E nós, enquanto espíritos, somos um campo que precisa ser cultivado. E aí, eu também posso pensar assim, ó. Tem muitas pessoas que se preocupam muito com a questão da reencarnação. O que eu fui numa reencarnação, numa encarnação passada, né? O que aconteceu, quem eu era, quão bom, quão ruim eu fui. Eu diria que a preocupação tem que ser com o que eu sou hoje. Porque aquele passado, independente de como ele era, eu não consigo mudar. Eu não consigo alterar. Eu não consigo desfazer. E o que eu sou hoje é o meu passado de amanhã. Certo? Amanhã eu vou olhar para o dia de hoje e vou pensar, a Dalva ontem, então a Dalva passado. Então, se eu quero alguma coisa boa amanhã, eu planto, eu invisto no hoje. Eu acerto hoje.
Eu faço o que tem que ser feito de melhor nesse momento, porque é isso a única coisa, a única força que eu tenho. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Vocês percebem a grandiosidade dessa frase? Nós somos iguais, com oportunidades iguais. Ninguém é privilegiado. Nós temos as mesmas possibilidades, as mesmas ferramentas para a evolução, para a transformação. Isso tem que ser confortante, reconfortante. Isso tem que ser uma alegria. E isso me tira da condição de vítima de tudo, de vítima do outro, de vítima da situação, de vítima do meu chefe, do meu irmão, do meu amigo. Eu estou em igualdade com todos. E eu semeio as mudanças que eu quero que ocorram. Não faceis aos outros o que não quiseres que vos façam. Se nós pensarmos nessa frase, nós temos um instrumento para modificar as nossas ações. Porque sempre que eu for fazer alguma coisa, eu me coloco no lugar do outro. Então, se o meu instinto de raiva me leva a gritar com alguém, eu penso, eu gostaria de ser tratada aos gritos? Se o meu instinto primordial me leva a empurrar, a causar um dano, a ferir o meu próximo, eu penso, eu queria que isso fosse feito contra mim? Eu gostaria que de alguma forma alguém limitasse a minha liberdade, a minha capacidade de ir e vir ou de ser? Então eu mudo o meu comportamento. E aí não é o outro que mudou, sou eu que mudei. São as minhas atitudes que mudaram. E isso que eu tô falando para vocês não é de forma alguma uma coisa fácil. Não é fácil. Mas é o começo. Porque se eu tiver isso em mente, na hora do meu ataque, eu vou pensar, pera. Aí eu conto até 10, aí eu respiro, aí eu saio, aí eu volto. E aí eu trato o outro como eu gostaria realmente de ser tratado. E tem mais, se vocês quiserem olhar pelo outro lado, eu não permito que o outro me trate mal. Porque eu me respeito. Só que para isso a gente precisa se conhecer. Se conhecer e ter o trabalho no bem, nos valores. E aí uma hora eu vou errar, uma hora eu vou acertar, mas a questão é nós irmos aos poucos colocando, incutindo em nós esses questionamentos. O amor é a força que transforma o destino. Quem já assistiu minhas palestras sabe que eu uso sempre essa frase. Por quê? Porque é o amor que cura, é o amor que recupera, é o amor que restaura, é o amor que pacifica. E isso não é uma ideia romântica, isso é. Essa é a nossa base aqui. Por mais que às vezes a gente esteja tão desfocado disso que a gente não perceba, esse é o nosso suporte, essa é a nossa finalidade. É isso que vai mudar a nossa história. É isso que vai fazer com que nós, enquanto espíritos, realmente consigamos evoluir. Porque a evolução, ela se dá principalmente em dois caminhos, o intelectual e o moral. E o moral passa pelo sentimento de amor. Se eu não tiver amor, eu não vou evoluir moralmente.
E aqui fala um pouquinho sobre nós acreditarmos que, independentemente de quem seja, em que situação se encontre, há amor, há esse sentimento, há essa centelha divina em cada um de nós. E que a gente precisa, sim, se amar em qualquer situação. Nas palavras, novamente, de João Evangelista: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Deus é amor. Mas vale recordar-se de que Jesus Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos tenho eu amado. Complicado imaginar que se possa amar como Jesus Cristo nos amou. Porque ainda estamos longe do Cristo. Ainda estamos longe de conseguir vivenciar esse amor que só dá. Mas se ele disse, supõe-se o quê? Que é verdade. Temos que acreditar que é verdade. Deus é amor, Jesus Cristo falou, né? Nós que vamos duvidar? Eu não. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu não duvido. Então nós temos sim em nós todos os instrumentos para, talvez meio escondido, mas nós temos. E quando fala ali exercícios de amor, entra justamente nas próximas conexões que a gente vai fazer. Pensem nisso, pensem nessas palavras, exercícios de amor. Porque se você pensar em amor puro e simples, assim como eu disse, pode assustar alguns, assim como me assusta essa coisa de amor gigantesca, sublime, maravilhosa, tão maravilhosa que às vezes a gente não consegue entender. Mas quando eu penso em exercício de amor, quando eu penso lá nas tarefinhas, nos temas de casa que eu recebia, eu vejo que isso não é tão grande, que eu posso desmembrar e fazer aos pouquinhos, se eu tiver esse objetivo maior. Em síntese, então, para nós fechar essa ideia de amor. O amor está acima da nossa compreensão, é algo extraordinário e surpreendente. A própria vida, essência de tudo, não seria possível caso Deus não houvesse definido a lei de amor. Em cada ser espiritual existe a centelha divina. E agora que a gente entrou no clima do amor, né? Tá todo mundo assim aberto para esse sentimento maravilhoso. Espero que vocês tenham acessado aí no íntimo de vocês, pelo menos uma ideia desse sentimento. A gente segue. Vamos entrar um pouquinho na caridade. E por que melhor do que essa frase? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Ponto. É isso. Para quem quiser ler mais sobre, e tem na biblioteca, tá, pessoal? Quem não tem o Evangelho, tem na biblioteca, é só retirar o livro e ler em casa. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, e ali os tópicos que vai abordar dentro desse capítulo para quem tiver interesse. Nada traduz com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima de ordem divina. Dever. Dever para quê? Dever para que eu me torne melhor.
não é dever para o outro. Isso é o que nós nunca devemos perder de vista. O dever é conosco. Os atos de caridade que a gente faz para o outro não são para o outro, não são pelo outro. Por mais que o outro se beneficie, são para nós. Para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Fora da caridade não há salvação, consagra o princípio de igualdade perante Deus e a liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles estendem as mãos e oram pelos outros. E aqui eu coloquei oram em letra maiúscula para lembrar, para me lembrar e para trazer para vocês refletirem que orar é sentir. Eu preciso sentir. Para além de repetir palavras, eu preciso sentir aquilo que eu estou orando. Então, se eu quero amor, eu oro amor. Eu sinto amor. Porque só o que eu tenho, eu consigo dar para o outro. Então, a partir de agora, quando formos orar, que a gente realmente sinta aquele momento. Sinta o nosso fervor, a nossa adoração por esse mestre maravilhoso. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Apresentando quem? Apresentando a caridade como uma regra. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Se tem uma coisa que todos já devem ter ouvido falar, é que nós estamos num momento de transição. Transição é modificação. Modificação de um estado que nós nos encontramos para um outro estado. Essa frase diz que não adianta mais nós simplesmente nos omitirmos. Não adianta mais eu só não praticar o mal. Isso é bom? Não é ruim. Eu não praticar o mal é bom, é positivo. Mas já não basta. Eu preciso praticar o bem. Nós precisamos estar fechados na prática do bem, na caridade e no amor. E vocês podem constatar isso, pessoal, em tudo que tem acontecido no mundo, no nosso planeta, nas relações entre as pessoas, no comportamento que nós temos quando alguém não concorda com a nossa opinião. Porque é fácil eu ser amoroso aqui dentro. É fácil eu ser amoroso aqui na frente de vocês. É fácil eu estar aqui nesse ambiente protegido. A minha dificuldade está no meu dia a dia, está na minha relação com o outro. Na minha relação com o próximo. Que às vezes é bem próximo, às vezes não tão próximo assim. Mas é o bom dia, é o boa tarde, é o agir com educação, é respeitar que o outro não tem que pensar como eu. São essas pequenas coisas. São essas brigas que nós não precisamos comprar. O outro tem liberdade de ser quem ele é. Isso não torna ele melhor ou pior do que eu. Cada um tem o seu momento. Lembram a evolução de cada um? O tempo de cada um? A conscientização de cada um? Essa imagem é maravilhosa porque ela mostra isso. Ela mostra que eu faço parte.
Eu não sou uma coisa isolada. Eu componho. Deus não está fora, Deus está dentro. Eu faço parte. Não tem como eu ferir o Bernardino e não ser afetada. Não tem como eu causar mal para alguém e eu não sentir isso em mim. Isso é o que representa essa imagem para mim. Nós estamos integrados. Nós somos um. E nós evoluímos dessa forma. Nós evoluímos individualmente e coletivamente. Então não adianta eu ser o perfeito se eu não carrego os outros comigo. Todos nós temos que evoluir. Nessa transição, nessa modificação, nessa mudança, todos temos que caminhar juntos. E aqui, pessoal, é onde eu junto tudo, espero que vocês me compreendam aqui no raciocínio, tá? Isso aqui é uma síntese. Então eu falei sobre amor e caridade, que vocês que são as manifestações dos espíritos através da codificação de Allan Kardec, que se encontra no capítulo 11 e 15, principalmente no item 4 e no item 5. E essa pergunta responde tudo sobre você com relação a amor e caridade. Como age um ser que ama? Como age um ser que ama? Para quem é mais dedicado, eu sugiro pegar um papel e uma caneta em casa e escrever e anotar quais as suas percepções a respeito de um ser que ama. Quando falou lá de instintos para sentimentos, né? O que é esse sentimento? Esse sentimento é a ação, é a materialização, isso é caridade. Quando eu pego esse sentimento de amor, quando eu pego as minhas boas intenções, a minha paz de coração, a minha benevolência, o meu instinto de ajudar o próximo e coloco isso em ação, coloco isso em movimento. Isso é caridade. E isso, caridade nesse sentido, quando eu sinto esse sentimento verdadeiramente, é uma virtude. E a virtude é uma coisa que é nata no ser. Você já não precisa mais se esforçar. Aquilo está em ti. Não é uma coisa que está de vez em quando, que acontece de vez em quando. Não. É. Você sabe que é. Isso é uma virtude. E eu acho que nós temos que trabalhar muito, muito, para que a caridade vire realmente, efetivamente, uma virtude em nós. Porque existe o fazer o bem, que é diferente de desejar o bem, no sentido da virtude. Porque eu posso fazer o bem, pessoal, mesmo não sendo boa. Mesmo não tendo a virtude da caridade no meu coração. Eu posso fazer o bem para me promover. Eu posso fazer o bem durante campanha política, que é para mim ganhar voto. Um exemplo, né? Eu posso fazer uma doação de alguma coisa para aparecer. Eu posso doar alguma coisa para mostrar que eu tenho. Eu posso. E tudo bem. Que a gente comece por aí. Que a gente comece fazendo caridade por obrigação, por necessidade, por pensar que só assim eu vou ser salvo, como uma moeda de troca. Que a gente use isso, mas que a gente faça. E daqui a pouco, nesse exercício, a gente vai fazer desejando. A gente vai fazer verdadeiramente. A gente vai fazer com a alma naquilo ali. A caridade exige ação baseada no amor.
Isso fecha os nossos dois assuntos. Isso liga os nossos dois assuntos: o amor e a caridade. A caridade exige ação baseada no amor. Esse somos nós. Essa imagem representa cada um de nós. Porque nós somos isso. Nós somos duais. Nós somos bem e somos mal. Nós temos momentos onde nós somos extremamente caridosos, bondosos, generosos, em momentos que nós somos extremamente egoístas, orgulhosos, possessivos. A questão é como eu trabalho, como eu semeio, com o que eu semeio esse campo para que esse lado daqui prevaleça. Para que a terra realmente passe a ser, ocorra esse processo de transição, de regeneração. Não há privilégios da parte de Deus, que concede a todos os espíritos as mesmas faculdades, as quais poderão ser aprimoradas através das reencarnações. Eu gosto disso porque a gente fica com a sensação de que você não é melhor nem pior do que ninguém. Você não olha ninguém de cima e não permite que façam, porque está todo mundo no mesmo jogo, está todo mundo aqui buscando a mesma coisa. A nossa essência, ela é a mesma. É diferente de se ter objetivos diferentes, né? Cada um uma coisa e tal. Não. Nessa questão de evolução, nós estamos todos no mesmo barco. E esse é o processo pelo qual a gente passa. Deus queira que a gente consiga passar por todas as fases. E como eu costumo dizer, se você caminhar ou se você correr, é sempre um passo na frente do outro. Um pezinho na frente do outro. É desse jeito. Então, cada um tem seu ritmo, cada um faz o seu tempo. O ideal é enfrentarmos com fé, resignação e amor todos os desafios da nossa encarnação, sempre ativos, trabalhando e estudando em prol da nossa evolução espiritual. É isso. Ninguém nos disse que é fácil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Aliás, é muito difícil. Aliás, quando a gente começa a olhar para dentro de si, dói. Mas assim, dói. Dói porque você vê que aquilo que você constrói sobre você mesmo, às vezes não é a verdade. Não corresponde à verdade. Então, nesse exercício simples de autoconhecimento, de reforma íntima, é esse o desafio. É eu saber que eu tenho que me transformar, que eu vou ser a borboletinha lá, mas que eu tenho que carregar as minhas coisas. Que o que eu fiz vai comigo. Que eu tenho responsabilidade sobre tudo. E que vai dar tudo certo também. Para fechar, eu adoro isso. E aí eu gostaria que vocês lessem 3 vezes essa frase. Sou o melhor que posso hoje. Sou o melhor que posso hoje. Sou o melhor que posso hoje. Isso é uma pergunta. Isso é um desafio. Porque essa versão que está aqui na frente, essa versão que está sentada em cada uma das cadeiras, é a melhor versão de todas até agora, de cada um de nós. Porém, nessa versão,
Eu estou fazendo melhor? Não amanhã, não ontem, hoje. Muito obrigada pela oportunidade.